E hoje, recebendo pela segunda vez no podcast Pet da Pitty, Márcia Fernandes. A gente vai falar hoje tudo sobre Spitz e Lulu da Pomerânia. Márcia, afinal, todo Lulu da Pomerânia é um Spitz, mas nem todo Spitz é um Lulu. Para iniciar essa conversa, Márcia, qual é a diferença entre Spitz e Lulu da Pomerânia? Afinal, é a mesma raça? Assim, ó, todos os Spitz estão no grupo 5, né? Pertencente ao grupo, falando sobre padrão de raça e coisa, né? Eles obedecem um padrão e eles estão ali, grupo 5 de Spitz e primitivos. Nota que esse E tem muita, como é que eu vou te explicar? Muito conflito, porque não é Spitz primitivos, é Spitz e primitivos. Então a gente pode abordar bastante, bater sobre isso, porque o Spitz por muito tempo, por muitos ditos especialistas, ele foi apontado como um tipo primitivo, né? O Spitz primitivo. E na verdade ele é Spitz e primitivo. Então a gente tem esse E, né? Então tem que se atentar a esses detalhes que o padrão nos apresenta. Mas, respondendo a tua pergunta, o Spitz, ele vai partir nesse mesmo grupo, né? E nessa mesma subdivisão, ele vai ter lá. Nós vamos ter o Spitz que ele vem, que é conhecido como Spitz Lobo, né? Uhum. A gente vai ter... Eu vou falar do pequeno pro grande, melhor. Então, nós vamos ter ali o Lulu da Pomerânia, né? Que ele vai ser o Spitz alemão, né? O anão, Tá. né? Então, ele é vulgo Lulu da Pomerânia, ele vai estar ali na faixa da sua, digamos, do tamanho, né, de 21 centímetros e é aceito até 3 centímetros a mais acima da altura da cernelha ou 3 centímetros a menos. Então ele está dentro desse padrão, né? Aí, na próxima categoria de Spitz, nós vamos ter o Spitz alemão, que vai ser o pequeno. Spitz alemão pequeno. Então, na altura da cernelha, nós vamos ter uma altura, digamos assim, de 27 centímetros. 27 centímetros. E também pode ser 3 a mais ou 3 a menos. Então, dentro dessa nomenclatura, digamos assim, dessa definição em termos de altura, nós vamos ter o que pode ser a mais ou a menos. Nós vamos ter, após o pequeno, né, nós vamos ter o Spitz médio. Então, assim, dentro do Spitz médio, nós estamos tudo Spitz, né? Então, assim, aí vai ser de 35 centímetros. Então, 35 centímetros aí vai 5 centímetros a mais ou 5 centímetros a menos. E dentro disso tudo, nós temos ali que vai ser o Spitz Lobo, né? Que vai ser exatamente o primeiro que eu falei, né? Que aí ele vai estar na altura, que aí é o Spitz grande. Vai estar numa altura de 45 centímetros. Que é quase um chau-chau. É. Então ele vai estar ali balanceando entre para 5 para mais, detalhe, ele pode chegar a 50 centímetros ou 5 para menos dentro do padrão. Então, assim, ó, dentro das da característica do Spitz, nós vamos ter características, né? Então, assim, o que eu acredito? Nós temos o Pomerânia ali que basicamente é o sonho de quem adquire um ursinho, que quer aquele cachorro, né? Tipo, ele olha e ele enxerga e ele quer aquele objeto de desejo que é a raça do momento, né? Então, é importante que a gente frise essas diferenças entre as categorias, porque pode acontecer muito, né? De um cliente, digamos assim, ligar e dizer, eu tenho um Spitz. Qual é o valor, né? Posso levar aí para um banho e tosa. E pode ser quase um chau-chau. Exato. E dentro... 50 centímetros é... Exato. A gente está falando ali caramba. de 21 centímetros, que é e aí pode ser até para menos, né? 3 centímetros a menos. Então a gente tem um cão de 23 centímetros até um cão que vai ser do tamanho quase de um chau-chau. Então a gente precisa se atentar e ter esse discernimento. E eles têm os mesmos tipos de características, né? Vão ter a cabeça de cuia ali, né? Que é mais ou menos o tipo de orelha. Basicamente ele é característico, né? Do Spitz, né? E também o mesmo tipo de pelagem, que é aquela coisa que é a pelagem dupla, né? Que a gente fala. Então, dentro das características do Spitz, a gente vai ter as colorações, vai ter principalmente o que separa deles. Principal, com certeza, é o tamanho. É o tamanho. Então, a gente tem quantas variações de tamanhos? 4. 4 variações de tamanhos. E qual dessa variação é
é o Lulu da Pomerânia? A primeira, que é o Spitz alemão anão. Anão. O anão de que 21 centímetros. Que é também, então, conhecido como Lulu da Pomerânia. É o famoso Lulu da Pomerânia. Mas é um Spitz. É um Spitz. Ele não foge disso. É que nem eu digo assim, a gente também, dentro disso tudo, gente, a gente pode ter aquele formato meio bull, né? Que é aquele cachorro com uma estrutura mais ossatura, a cabeça mais, o focinho mais proeminente, digamos assim, uma coisa mais forte, né? Uma característica, não aquela coisa raposinha. Sim. Né? Nós vamos ter variações dentro das características do Spitz. Por exemplo, assim, ó, o que eu noto e percebo muito, né? Com os cães que eu trabalho. A gente vai pro tipo de cabeça, bem comum. Tá? Nós vamos ter lá o tipo de cabeça deles, são 3 variantes que eu observo muito. Nós vamos ter a cabeça de raposinha, né, que é aquele perfil de raposinha, as pernas mais finas, a pelagem é um pouco diferente, ela tem mais pelo primário e não tanto subpelo. E aí a gente vai ter aquela carinha de ursinho, né, que é uma cara mais, como é que eu vou te explicar assim, mais quadradinho, que é as orelhas numa posição, e nós vamos ter aquele cão que é o baby face, que é aquele rostinho pequenininho, aqueles olhinhos mais redondinhos, aquelas orelhinhas, né, bem colocadas, e que esses, aí que nem eu falo, eu costumo dizer sempre, se você pega um Spitz, mesmo do tamanho normal, ali, digamos 20 centímetros, e você pega e coloca, joga ele num pátio, o que dá o Pomerânia, que é aquela coisa que o pessoal procura, aquele baby face, aquela coisinha mais arrojado com ossatura, é a seleção genética. Entende? Porque mesmo assim, aí a altura ele vai ser um Lulu da Pomerânia por causa da altura. Mas hoje as pessoas estão tendo essa diferença da raposinha, do babyface e do bearface, que é essas carinhas assim que eu tenho percebido bastante diferença entre elas. Tá. E, Márcia, falando ali em cuidados com Spitz, tá? Qual a idade inicial ideal para começar o trimming? Pois é, tem muita polêmica em cima disso, tá? Assim, o que eu recomendo, tá? Eu trabalhei já com alguns criadores de raça, tudo, que são enfáticos em dizer que não se mexe no pelo do Spitz até a troca total. Tá? Só que nós vamos ter, entre esses processos de troca, né, que ela pode ser severa ou não, tá? Então, assim, o ideal é que o cão, ele tenha uma troca severa. Então, ali entre a idade, quando que eles fazem a troca severa? Já vou adiantando. Eles fazem, geralmente, ali dos 3 meses até os 10 meses. Eles têm uma troca que ela chega a ser, o cachorro, às vezes é um urso e do nada ele fica em fiapos. Então, assim, o que acontece? O tutor, imagina, ele comprou um ursinho. Meu ursinho, fui lá no canil e escolhi. Do nada, o cachorro vai ficando mais jovem, né? E começa a perder um monte de pelo. Então, ele fica apavorado, sabe? Só que essa troca, ela é natural, precisa ter. E quanto mais cedo ela vem, mais severa ela é menos chance do cão desenvolver uma alopecia ou uma alopécia. Tá. É quase que nem uma criança. Por exemplo, a minha filha, a Valentina, nasceu extremamente cabeluda. Com 5 meses ela era careca, depois ficou cabeluda de novo. Ela teve uma troca, quase um Spitz. Quase né? um Spitz. E tu deve ter te desesperado, tu deve ter pensado, meu Deus, o que tá acontecendo com ela? Tá perdendo os fiapos da cabeça. É a mesma coisa, eu tenho muitos tutores que eles chegam apavorados, me mandam fotos, tudo. Márcia, o que eu faço? Minha recomendação e que eu faço, que acho seguro. O Spitz, ele tem... desanda, às vezes, um pouco a parte digestiva dele. Dependendo do que ele come, às vezes a troca de ração, ele acaba, digamos assim, amolecendo as fezes e acaba ficando sujo, tá? Então, assim, se a gente deixar muito peludo a parte traseira ali, a parte genital, realmente ele vai tá sujo. Só minha recomendação, o cão não é feito para raspagem. Ali mesmo na parte ali de trás ou na parte na parte genital deles é necessário ser feito na tesoura. Por quê? Porque a pele do Spitz, ela não é feita para ficar exposta, tá? Ele é um cão que ele precisa ter um casaco. É que nem eu falo, ele precisa estar com o casaco completo. Mas tem como a gente fazer um trimming suave ali na região anal, digamos ali, e limpar, manter ela limpinha, né? Aí pode se deixar desenhadinha a parte da bundinha deles ali. Eu costumo sempre fazer isso. Quando o cachorro tá muito feio, né, que eu digo um pouco pelo, digamos que ele tinha 100% de pelagem, tá ali com 60%. Eu não mexo naquele pelo do corpo inteiro,
mesmo que esteja com fiapos, eu não gosto, eu ofereço pro meu cliente um tratamento daquela pelagem. Eu explico para ele que é uma troca natural, que ele precisa ter paciência, né? E eu mantenho a parte ali traseira feita, as patinhas, que eu acho muito lindinhas. As unhas precisam estar sempre bem cortadas, né? Porque senão ele acaba ficando... Tem que ficar bem uma patinha de gato mesmo, bem fechadinha, ele precisa estar pisando em taquinhos, que nem eu falo. Então, assim, a partir do momento que a gente não cuida da unha, isso é em qualquer raça, a gente deforma a pata do cão. E às vezes os tutores até, eles têm essas coisas de dizer assim, não precisa cortar a unha do meu cachorro porque vai judiar dele. Não, gente, tem que cortar a unha. A unha, ela é a base plantar. Se a gente for parar pra ver, o pé, ele tem uma base ali que é o coxim. Então, assim, o pé do cachorro é que nem o nosso pé. O nosso pé, ele tem toda uma base. Imagina se as unhas crescerem a ponto de entortar os dedos ou de machucar. Isso vai machucar. Entende? A pisada do cão. Imagina uma pisada que vira pra fora ou que vira pra dentro, né? Às vezes o cachorro tá um pouco gordinho, um pouco obeso, né? Que às vezes acontece do filhote ser um cão um pouco... Ele tá ainda em formação. Se eu não me atento às unhas, a pata dele vai ficar torta, tá? Não tenho... E a questão do torto vai influenciar o quê? Na inserção de cauda deles, porque eles vão compensar ali na coluna, e também na questão justamente da coluna dele. Então ele vai sofrer mudanças de estrutura, que é o que eu falo, né? Então é importante, é uma coisa boba as unhas, mas é importante demais você manter ela bem curtinha. Além de ficar curtinha, esteticamente bonito, exato, também evita problemas de saúde. E aí não tem problema nesse trimming jovial, digamos assim, fazer pontinha de orelha e marcar a frente, já deixando a gotinha ali, né? Que isso, no caso, a gente vai estar mexendo nas partes onde tem mais lã, que é a parte de trás e a parte da frente. Então, nisso não tem problema em relação à troca. E tu começa a fazer isso exatamente a partir de que idade? A partir do momento que ele já pode entrar pro teu banho em tosa, que é ali que ele tem todas as vacinas? Sim, eu deixo completar o quadro de vacina, porque eu acredito que isso é mega importante, né? Que o cão, ele tenha, por exemplo, assim, esse cuidado mínimo, né? De estar com o quadro de vacinas completo. E eu gosto que o cão, ele venha seguido pros meus cuidados, porque eu acredito, assim, que ele vai passar o resto da vida, né, vindo na nossa estética, né? Então, assim, é importante que a gente tenha esse vínculo dele conhecer a gente e assim como a gente conhecer o cão, né? Então, dessa forma a gente pode diminuir muito a questão de traumas. Quando tu não conhece o cão, e por exemplo, o Spitz é um cão que ele não necessita tomar banho toda semana. Claro que tem clientes que vão trazer, eu durmo com o meu cachorro, quero que ele tome banho, quero que ele fique limpinho, e isso é uma coisa comercial. Entende? Então, é lógico que tem gente que ama o cheirinho do cachorro limpo, né? Mas ele não tem necessidade de vir toda semana tomar banho. Então, ele pode vir ali uma vez a cada 15 dias, né? E você manter a higiênica sempre em dia. Então, é o que eu recomendo para os meus clientes, né? Então, eu vou intercalando essa higiênica, uma manutenção de pelagem e aí o trimming quando eu tenho, no mínimo, 80% da pelagem em condições de trimming. Só assim eu trimo, senão... Não. Geralmente então, não trimo. Tipo, não tem uma... Porque assim, não tem uma idade, então, certa. Não. Quando tu vê que ele tá com 80% da pelagem definitiva, digamos assim, tu já começa a fazer o trimming total, isso? Definitiva que a gente fala é aquela parte mais completa. Porque o Spitz, na verdade, ele... que nem eu falei pra vocês, ele é bem... Tirou o casaco, botou o casaco. Então, como é que funciona? Ele tem trocas sazonais e ele tem... Essas trocas, elas são relativas em relação à temperatura, tá? Não só... Antes era muito mais específica, na entrada da primavera ou no começo do verão. Nós estamos no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele tá tendo trocas muito bruscas. Então a gente tem ali, do nada tá frio, aí do nada fica muito quente, abafado. Então assim, o Spitz, ele sente muito. Aliás, não é só o Spitz, todos os cães de pelagem dupla. Eles sentem muito. Por quê? Porque é composto de lã, né, que é o subpelo e o pelo primário. Então, assim, o pelo primário, ele é aquele aspecto mais áspero, é um pelo mais firme, tem uma consistência, que é aquele pelo que é um pouco maior. Sim. O pelo que é o subpelo, né, que é o pelo que eu falo, que é o pelo de coberta, né, que é o pelo que dá estrutura para levantar, que deixa ele cheio, é esse pelo mais subpelo, é um pelinho mais fino. Então, assim, a gente tem que entender, tosadores, que nós temos um cão de pelagem dupla. Então, essa pelagem dupla, ela tem 2 tipos de textura. Né? O pelo da lã, ele não é a mesma textura do pelo principal. Então, assim, se eu vou usar um tipo de tratamento, eu tenho que entender
que ele vai agir de um jeito na lã e vai agir de um jeito no pelo principal. Então, assim, ó, o que eu recomendo? Eu recomendo que seja trabalhada a estrutura do pelo, né, com alguma máscara de volume, e também nutrição, desde que não tenha óleo. Porque, assim, ó, é comprovado por criadores que qualquer máscara que possua óleo... Qualquer tipo de óleo? Óleo, principalmente argan, tá? Não é legal. Óleos ou silicones não é legal pro pelo. Não é legal pro subpelo. E pro pelo principal, ele dá um efeito de peso, tá? Então, assim, a pelagem, o padrão já pede que seja áspera. Só que máscaras de nutrição, por exemplo, para devolver a água pro pelo, sabe? Para deixar o pelo, digamos assim, que ele não fique emaranhe fácil, sabe? Para você ter uma mobilidade melhor dessa pelagem. Então, assim, você vai ter que fazer intercalando. Eu já vou responder já que condicionador, nem pensar. Não se usa condicionador no Spitz. Por quê? Não se deve usar, porque não é uma pelagem para condicionador. Eu posso, se eu condicionar, por exemplo, o pelo principal, ele cai. E se eu condicionar a lã, ela murcha. Entende? Então não é uma pelagem para isso. Tanto é que todos os criadores, eles falam, não passa condicionador. Só que eu sempre ficava meio assim, mas por quê? Por que não passa? Por que deixa não eu te fazer usa? uma outra pergunta em cima disso, então. Embaixo de qualquer pelo se existe uma pele. Pré-lavagem, secador quente, soprador quente, água quente, tudo isso resseca demais e tira essa hidratação natural da pele do Spitz. Sim. Eu não tenho que fazer um pouco dessa reposição no banho? Por isso, eu vou explicar bem pra vocês o que seria o ideal, tá? Primeira coisa, água quente, secador quente, tudo quente, nunca. Ele precisa ter um ambiente, ele pode no máximo morno. Por quê? Porque tudo que... Entendo, ele tá vestido com casaco, gente. Se o corpo esquentar demais, ele solta naturalmente. Entende? Então, assim, ó, ele é de um país frio e ele precisa ter o frio a favor dele. Tá? Então, assim, só que o que acontece? O Spitz, ele tem uma mudança constante. Como eu falei pra vocês, mudanças sazonais. As fêmeas têm perda de pelagem durante o cio, né? Antes do cio, pós-cio. Então, assim, nas fêmeas é pior pela questão hormonal, a perda, né? Então, por isso que o macho geralmente é mais peludo, ele é mais bonito esteticamente, né? Pela questão da pelagem. Porque a fêmea, ela realmente tem uma perda mais... Como é que eu vou te explicar assim? Ela perde mais. Por causa do hormônio? Ela perde mais. Se ela tem filhote, ela perde. Se ela entra no cio, às vezes ela perde. Se passa por estresse, ela perde. Então eu posso te dizer assim, ó, por experiência, que a fêmea perde muito mais pelagem que o macho. Tá? Só que assim, ó, respondendo a tua pergunta sobre processos, entendam uma coisa. Eu não vou dar o banho no cachorro e não vou usar nada como complemento. Eu só não vou usar o condicionador. Aí, o que eu posso utilizar nesse cão, né? Porque, afinal de contas, eu tenho ali, vou ter que escovar o cachorro, eu preciso selar aquela cutícula de alguma forma. Exatamente. E não posso deixar ela selar naturalmente até por ali. Então, assim, vai contra todos os princípios da promotoria técnica de produtos, né? Exatamente. Então, assim, o que eu tô fazendo. O que eu posso fazer nessa situação? Essa pergunta é bem polêmica, mas eu vou responder. Vai lá. Assim, ó, eu dou o banho, então eu lavo eles e cuido também na escovação, porque a escovação ela não deve ser feita a seco jamais, tá? Ela não pode. Qual é o meu processo? O cachorro chegou, eu vou dar uma avaliada se ele tá, em que fase ele tá perdendo, ou ele simplesmente tá enosado. A gente tem que avaliar isso, porque às vezes o pelo só tá soltando e tá todo emaranhado porque o tutor não escovou. Então o ideal é que o tutor, se ele vai trazer toda semana, não tem problema, a gente mesmo faz. Mas se ele vai trazer esporádico, ele precisa escovar o cachorro, tá? Então é a primeira coisa. Tá, então eu vou avaliar aquilo ali. Geralmente eu uso soprador já de cara pra abrir e ver a pele do animal. Então eu vou com o soprador e vou abrindo o pelo. Ele vai geralmente esmiaçando quando tá na soltura de pelagem. Claro, eu cuido pra não enosar. Não vou passar assim, que nem ter uma epilepsia. Não. Eu vou aqui, eu vou olhando e vou fazendo contra a pelagem. Então ela vai levantando o pelo e o que tá soltando, geralmente eu puxo até com os dedos. Que nem gato. Gato, geralmente, a gente costuma fazer dessa forma também. Vai tirando, ou com pente, vai tirando devagarinho, mas vai tirando. E aí, depois que eu identifico se é soltura ou se é nó, se for nó, eu vou abrir do jeito normal.
tá? Tá, isso que eu quero te perguntar, tá? Essa escovação inicial ali no pré-banho, tá? Como fazer o desembolo? Que horas eu posso usar a rasqueadeira? Que horas eu posso usar a escova de pinos? E que horas eu uso só o soprador? Assim, ó, entenda uma coisa. Se nós colocarmos 10 spits aqui, nenhum vai ser igual ao outro. Eles vão ter diferenças, assim, gritantes entre eles. Ou eles vão ter pouco subpelo, ou vão estar na troca, ou vai vir de algum estresse, ou o cão realmente é aquele Spitz com um pelo mais escorrido, ou ele tem muito subpelo, muito mais subpelo, né? Então, assim, ó, primeira coisa, a gente precisa avaliar o que esse cachorro é. Ele tá soltando, não tá soltando, tá com nó. Se ele estiver com nó, então assim, ó, eu vou ter que... O nó é muito depois da perca severa, é isso? Geralmente o nó é por falta de cuidado, tá? É mesmo assim, é que eu falo cuidado de trazer o cão mais seguido, né? Porque o que acontece? Dá muito aqueles nozinhos atrás das orelhas. Muitos Spitz eu vejo na rua, não tem o pelo atrás da orelha, é um buraco. Porque, na verdade, assim, o que acontece? Ele vai na pet e o pelo, às vezes, é que nem de gato. Então, assim, tu não consegue abrir. Se ele tiver muito inosadinho ali, tu não vai conseguir abrir o negócio. Tu vai arrancar ele inteiro. Ele sai inteiro. Ele vai se soltando de um jeito, mesmo que tu vá com o maior cuidado, ele acaba se soltando que nem o do gato. O gato tu quer abrir, às vezes, muitas vezes, não adianta, ele sai inteiro que nem o pelo do coelho, tá? Ele vai soltando. Então, assim, ó, depende muito da situação. Em relação à rasqueadeira, tá? Assim, ó, tem... os criadores, eles são taxativos em relação ao uso da rasqueadeira. Porém... A tua opinião? A minha opinião. Eu tenho que saber quando eu posso usar. Em primeiro lugar... Eu sei que o pelo do Spitz, ele é áspero por si só, tá? Só que assim, eu tenho 2 tipos de pelagem. Então assim, ó, quão áspero tá esse pelo? Ele tá quebrando? Eu preciso avaliar. E aí, como é que eu vejo esse pelo? Ele tá... Quando tu passa a rasgueadeira, justamente, ele faz um... Ele, tipo assim, faz um barulho mesmo, entendeu? Então assim, ó, eu já sei que esse cachorro não dá pra abrir dessa forma. E outra coisa importante, eu jamais abro o pelo do Spitz com ele seco. Eu não tenho esse costume. Eu vou passar só o soprador ali, tirar o que eu conseguir. Aí eu vou utilizar. Aí eu uso um fluido, um desembolador. Não o desembolador, né, gente? Um fluido, né? Pra desembolar esse pelo. Que fique claro, nunca botei desembolador em nenhum Spitz. Tu tem alguma receitinha? Porque tu sabe a nossa realidade do mercado pet. Tu tem alguma receitinha, assim, que dá pro tosador fazer ali na hora? Criar um fluido pra ele? Sim. Fala pra nós qual é a tua receitinha. Assim, ó, tu pode usar antes do banho, eu posso usar o condicionador. Antes do banho. Por quê? Ele vai esmiuçar e ele vai conseguir que o condicionador, ele condiciona o pelo. Ele sela a cutícula do fio, então fica mais liso pra você tirar. Exato. Também não vai deixar quebrar, né? Exato. Ou eu uso leave-in, um pouquinho de leave-in dentro de um borrifador com água, um pouquinho de condicionador ali e faço uma mistura que eu aplico na mão. E eu sinto que ele escorre. Não pode, eu não vou dar medidas para vocês. Não pode ficar pastoso. E num borrifador que seja bem fininho. Então eu borrifo isso. Lembre-se, gente, disso. É só esse procedimento, ele é para antes do banho. Eu não deixo o condicionador no pelo do Spitz, porque não é ideal. Então, assim, eu uso para uma situação. Se eu não tô sem fluido, eu noto que essa é a melhor forma. Então, eu aplico um pouquinho ali de condicionador. Pode ser também uma máscara, né? Aí, máscara de nutrição também pode ser ali, diluído. Então, assim, ó, o efeito da água durante a escovação é a melhor coisa que existe, sem dúvida. Tá? Então, para escovação, essa escovação inicial, eu uso o soprador. Olhei o soprador, tá tudo... Ficou alguns... que eu consigo ali algumas bolas, eu vou abrindo aquela bola de pelo ali, que nem de gato. E aí, depois que eu umedeci, eu vou avaliar o uso da escova ou da rasqueadeira. E sempre escovando para fora essa pelagem. Eu não costumo escovar a pele do animal. Eu evito ao máximo. Eu já fiz abertura com eles molhados. Já fiz, então eu desenvolvi algumas técnicas assim, mas assim, depende muito. Teve casos, situações de eu dar 2 banhos no Spitz. Quem frequenta o meu salão sabe disso, que às vezes eu dou, se o cachorro vem, por exemplo, de um canil que ele vem muito sujo e tá com esse pelo muito preso, o que eu costumo fazer? Eu molho ele todo, dou banho no cachorro, dou um banho meia sola, e quem é bom
Groomer sabe que um banho num cachorro com pelo preso, na hora que você secar, vai vir cheiro. De canil, entendeu? Então eu dou aquele primeiro banho ali pra hidratar mesmo e umedecer aquela pelagem. Faço uma escovação nele ali suave, vou abrindo e uso o soprador, faço o que dá. Dessa forma eu abro muito rápido. Das outras formas, assim, tu padece, entende? Tu padece abrindo um Spitz, vai a tarde toda. E aí tu fica realmente com raiva, tu quer usar rasqueadeira pra tudo, sabe? Então, dessa forma, assim, eu tenho algumas receitinhas, mas tudo vem da experiência, de você identificar aquele cachorro que é lã, que é lanoso, né? Que tem muita lã, e aquele cachorro que não tem tanta lã. E também, assim, um cuidado que eu sempre falo, assim, para as pessoas que me pedem orientação. Às vezes, o tutor mesmo, ele quer te ajudar. Daí ele compra o quê? Uma rasqueadeira. E ele escova a seco. E ele vem com o cachorro todo, com o pelo todo quebrado. Então, assim... E liso, né? Sem volume, porque a rasqueadeira também arranca toda a lã, né? Ela arranca a lã e quebra o pelo primário. Dependendo de como tiver essa pelagem, se tiver escovando a seco... Então, assim, a escovação errônea, ela destrói um Spitz. E aí, o que acontece? Chega lá os cachorros pra gente corrigir. Entende? Então não tem como você pegar, por exemplo, se eu vou pegar um cão ali com a pelagem em 40%, eu querer que fique uma tosa bonita, não vai ficar. Vai ficar legal. Porque quantos % do corpo do Spitz é subpelo? Não tenho como te precisar isso. Por quê? Porque, como eu te falei, entre 10 Spitz eu vou ter vários perfis. E, inclusive, aí entra o perfil genético. Daquele cão que foi a seleção genética do criador, que ele quis um cão mais volumoso de subpelo, e outro que não teve esse cuidado, e o que aconteceu? Ficou mais liso, entende? Então, assim, tudo tem esse pormenor. Sim. Tá? Então, a gente precisa avaliar tudo isso. Então, só que assim, ó, posso te dizer com certeza, o correto seria que todos tivessem mais subpelo. Ou seja, um pelo principal e 10 subpelo embaixo segurando esse pelo principal. Isso seria o ideal? Por quê? O que acontece? Eu sempre explico para os meus clientes em relação a isso, porque muitos não entendem. Assim, ó, o que acontece com a pelagem do Spitz? Para ficar mais simples, eu vou fazer uma forma lúdica, tá? Que nem se explica para criança. O Spitz, ele é como se fosse um telhado, tá? Então, nesse telhado, a gente vai ter o pelo primário lá, que vai ser as telhas. Então, assim, as telhas são pesadas. As telhas, elas precisam de um suporte. O que vem por baixo para apoiar essas telhas seria o subpelo. Então, precisa ter força para erguer. E, geralmente, o subpelo ele é mais curto que o pelo primário. Então, assim, ó, aí entra toda essa dinâmica. Por que o pelo desmaia? Geralmente no dorso. Agora mesmo a gente tá num período de verão. Então, assim, mesmo os cães com muita pelagem, ali na parte de cima, perto do rufo, né? ele fica meio que escorrendo. Então, assim, aí o que acontece? Daí leva pra mim, Tosar. Márcio, tá me incomodando época, esse pelo aqui. Como que eu faço na parte de cima? Aí o tosador se irrita com aquilo ali, porque o pelo tá escorrido, não tem como levantar, né? Não tem subpelo. E aí vai lá, picoteia todo o pelo. Picoteia todo o pelo, deixa o pelo daquele jeito estranho, sabe? Não tá com sustentação. Então, eu não tenho um cão 100% ali pra eu trimar. O que é o ideal? Não exagerar. Porque assim, ó, a gente vai se embasar e se basear que o que pode ser menos prejudicial para esse cão é eu ir até a altura da lã. Né? Então, como eu sei que a lã ela é poucos centímetros mais baixos, isso não é para todos os casos, tá? Que tem cães que tem muita lã, tem cães que tem lã com 2 palmos, eu já vi, entende? Mas assim, ó, na maioria dos casos a lã é muito mais curta. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que em fases de troca você não exagere. E se um cliente chegar com um cachorro peludo e disser assim, olha, eu quero fazer aquela tosa ursinho baixa, uma tosa bull. O cachorro tem 3 palmos, não, ele tem 6 dedos de pelo, tá? Aí ele quer que deixe 2 dedos de pelo. Por favor, não façam isso. Por quê? Porque é muito brusco a diminuição dessa pelagem. O Spitz, ele sente demais e aí a gente tem um risco muito grande de alopecia causada pós-tosa. Que a gente vai falar mais adiante ali também sobre a alopecia. Márcia, qual é o preço médio de um bom exemplar da raça? Porque a gente tem Spitz de R$1.000, de R$900 no mercado. Nossa, no OLX. E temos cães já vi Spitz de 35, 40 mil reais. Tu me coloca numa situação de saia justa, mas eu vou responder,
Tá, assim, ó. Pra ti, um bom exemplar. Qual é a média dos teus criadores ali que você conhece, que você confia? Qual é o preço de um bom exemplar da raça hoje? Se tu me perguntar em preço justo, o que é justo? O que é justo pra ti? Pra mim, pra não gerar muita polêmica. Pra mim, o justo é ali na faixa dos 5 aos 10 mil reais. Um bom exemplar de Spitz, ele vai sair na média desse valor. Claro, a gente vai ter variação da questão do tamanho, que não tem como se dar garantia, mesmo sendo dois Spitz alemão anão, às vezes pode dar ali um pequeno, pode na genética ali do XY ali dar uma treta ali, não se fecharem, entendeu? Já vi muito caso acontecer disso, né? Então, assim como pequenos e grandes cruzarem e dá pequeno. Ou dá menor, entendeu? Então, assim... É muito genética, é difícil, muito né? da genética, sabe? Então, claro que é o que eu digo. O cuidado do criador é o que vai te fazer te dar esse mérito. Só que assim, ó, no que o criador se baseia? Ele se baseia em todo o investimento. Por exemplo, ele trouxe um macho lá da Rússia. Esse macho saiu 20 mil dólares. É justo que ele traga e que ele tente tirar esse valor. Porque ele tá trazendo uma genética, ele tá investindo nisso, entende? Às vezes é uma cor. A cor branca, hoje a gente sabe que ela tá bem valorizada. O Black and Tan também tá bem valorizado. E o branco sólido mesmo é... O branco neve, ele é aquela olhinho... E agora estão investindo naquele olhinho redondo, que nem os japoneses, e o focinho bem ursinho mesmo. Esses são mais caros ainda, né? Sim. Porque eles, é que nem tu disse, eles trazem de outros países com valores absurdos e eles precisam recuperar isso, É um investimento, né? Por isso que eu te digo, às vezes eu falo assim, cada um tem um Spitz que merece. Mas não é bem assim, cada um tem um Spitz que o bolso pode pagar. O que eu recomendo é você procurar criadores idôneos, né? A qual você vai atrás e vai atrás do Kennel Club, ou tenta ir atrás de groomers que conhecem linhagens, né? Por exemplo, assim, podem auxiliar nessa escolha de filhote. Então, assim, eu recomendo esse cuidado mínimo, porque nós temos muito problema, gente, na raça, tá aparecendo muitos problemas. O principal deles, com certeza, além de dentição, né? Porque são cães com boca muito pequena, o principal é, com certeza, patelar. A gente tá tendo problema patelar e assim, ó, e eu tô vendo casos, assim, surgindo muito, assim... Bastante casos, assim, um número crescente, sabe? De filhotes que estão vindo ali, a gente dá uma olhada assim no andar deles ali, ou em cima da mesa, e tu já consegue perceber que o cão, ele vai desenvolver um problema patelar, entendeu? Então, tudo isso pode influenciar na pergunta que eu vou te fazer agora. Quanto custa manter um Spitz hoje? Um Spitz ou um Lulu da Pomerânia? Assim, ó, por incrível que pareça, essa pergunta eu fiz, esses dias eu fiquei pensando bastante a respeito disso. Quanto que sai? Porque eu investi numa, né? Agora eu tenho uma Spitz. Assim, ó, eu posso dizer que sai mais barato do que você ter um pelo liso. Nada, não tô fazendo apologia, apesar que eu adoro os Tu só Spitz. quer Spitz no mercado, Levem né? só Spitz na minha frente. Não, tô brincando, gente. Assim, ó, mas assim, ó, o que eu vejo? Eu vejo assim, pela questão que é um cão que não fede, é um cão que ele tem essa pelagem, que ela é uma pelagem, ele é um tipo primitivo, ele é um cão, porque assim, ó, por que o primitivo? É um cão que vem da Idade das Pedras. O Spitz é uma raça antiguíssima. Ele é um cão, assim, das raças europeias, ele é a mais antiga, uma das mais antigas. A partir do que veio, que foi montado, que apareceu o Spitz, a partir disso surgiram várias raças. Entende? Então, assim, posso dizer que a origem, inclusive no padrão, ela tá lá, sabe? E ela tá específica dizendo que o cão, ele é um cão antigo. Tá? Então, assim, a gente tem que respeitar que o cão é um cachorro que imagina, a Europa é enorme e ele tem essa descendência forte, antigo. Tá. Aí me surgiu a dúvida, ele é um cão primitivo ou ele é um cão... Ele é um tipo primitivo. E ele a pelagem? Ele é Spitz. E a gente entra no E primitivo, do grupo. Tá. Só que ele está dentro do primitivo. Só que assim, ó, entenda uma coisa. Ele é tipo, a pelagem não existe pelagem primitiva. Não existe pelagem primitiva. O que a gente tem de pelagem? Pelagem lisa, né? Pelagem dupla, que seria o caso do Spitz. Nós vamos ter pelagem dura, pelo arame. Nós vamos ter várias disseminações de pelo. Mas o pelo primitivo, ele não existe. Não tem um pelo primitivo. Existe, sim, um tipo...
Na fisiologia lá é o tipo primitivo, entende? Mas a pelagem, ela só é áspera. Ou é lisa e o trimming é rústico, porque o que acontece? No padrão de todos os Spitz, inclusive do Pomerânia, o que ele fala lá onde está escrito pelagem? Ele fala essas características, né, do subpelo, de como é o tipo de pelagem, só que ele também fala que o cão não pode apresentar grooming nem trimming. Né? Aí a gente entra em outros assuntos polêmicos, né? Porque nós estamos também numa situação... É bonito um Spitz trimadinho. É bonito aquela coisa redondinha. E o dono comprou um ursinho, né? Ele comprou, ele quer um ursinho, entendeu? Então, assim, ó, a gente não pode também ser radical. Pra mim, em exposição, logicamente que eu vou cuidar para trimar o cão, mas mesmo assim, não acreditem que o cão não é, nem que a gente trime 3 semanas antes da competição, da exposição, a gente vai trimar, porque a gente quer tudo bem, vai tirar aquelas marcas. Quer esconder os defeitos. Não, tu vai esconder. O que é o trimming? O trimming é exatamente isso. O grooming, então, é você maquiar o cão, sabe? E quando ele vai por um ateliê, digamos assim, ou ser trimado, a gente segue comercialmente o que o cliente quer. Claro, a gente tem coisas que a gente precisa passar para o tutor. O fato de cortes radicais, baixar muito, pode até baixar. Não tem problema eu baixar. Se o cliente quer que eu faça, eu vou fazer. Só que eu sempre falo, eu não faço ele assim do nada. Tipo, é desse tamanho, eu vou cortar metade. Não. Eu sempre falo para ele, ó, é agora, é a primeira vez, para ele ir se acostumando, vamos cortar um pouco, aí tu vem daqui mais 1 mês, 2 meses, a gente baixa mais um pouquinho, e assim por diante. Entendi. Márcia, o Spitz, tá? Ele é um cachorro mais para casa ou para apartamento, ou ele se adapta aos 2 ambientes tranquilamente? Ele se adapta bem. Ele se adapta? Tá? Ele se adapta bem. Eles têm, por exemplo, eles latem... É que aí também entra a questão de genética, tá? E da questão também de ter um cão hiperativo ou não. Eles latem bastante, mas tudo pode ser condicionado. E te respondendo sobre o que eu esqueci essa parte, que eu acho que complementa muito a última pergunta tua, sobre se é caro manter um Spitz. O que eu vejo assim, ó. Eu vejo que o Spitz, se ele for trimado 3 vezes por ano, já é o suficiente. O cliente, ele vai levar 1 vez a cada 15 dias, 1 vez a cada 20 dias para o banho higiênica. Agora eu te pergunto, e um Shih Tzu? Toda semana. Então é mais barato. É mais caro comprar, mas é mais barato manter. É mais. Desde que ele não tenha que operar a perna, né? E não tenha que problemas. Seja de uma boa linhagem. Seja de uma boa. Vale a pena você pagar mais caro para adquirir um bom exemplar com saúde, né? Mas essa questão da estética, além de você oferecer uma boa ração para eles, que é a mesma coisa dos outros cães, acredito que esteticamente você não vai ter um custo absurdo com ele. E quais, assim, os cuidados básicos, assim, que tu disse que é primordial para o Spitz? Corte de unha, sem dúvida, é o primeiro. Às vezes parece taxativa, né? Higienização bucal, porque são cães que têm dentes muito pequenininhos e muito apertadinhos, então a gente precisa se preocupar com isso. E a questão da pelagem é aquela coisa do trato, de você ter o auxílio da escovação, fazer às vezes com banho a seco, você vai conseguir manter esse cachorro e prolongar a questão do banho, inclusive, entendeu? Então você tem uma economia absurda. Se você souber como fazer a manutenção do seu cão, esses seriam os cuidados básicos, na minha opinião. Oferecer uma boa ração, logicamente, porque realmente fica mais bonito, responde bem. E em relação a essa questão que eu falei pra vocês do banho, né? Que nem eu, por exemplo, as pessoas às vezes me perguntam, mas Márcia, tu não usa condicionador? Mas sim, eu uso máscara. Eu substituí. Tu devolveu a hidratação natural da pele. É isso ali que pouco, faltou, né? eu explicar isso, né? O que aconteceu? É que a gente acaba fugindo desde das coisas. Mas assim, o meu banho, como é que ele é? Hoje em dia, eu tirei o condicionador, eu não uso condicionador, mas eu dou o banho específico, né? Daí vou dar o banho pro volume ou pro desembolo, porque depende do que eu tenho ali, né? E aí, o que eu faço? Eu substituo, eu intercalo as máscaras. Então, eu vou usar uma máscara de nutrição numa primeira vez. Quando eu vou trimá-lo, geralmente eu uso máscara de volume. Só que detalhe, eu nunca repito só de volume. Uma, porque uma hora ela não vai ter o mesmo efeito que ela deveria ter. E outro, porque, entenda, eu tenho 2 tipos de pelagem. Então, a máscara de volume, o que ela faz? Ela age muito no subpelo, mas ela não age muito no pelo principal. Entende? Então, eu preciso pensar em nutrir essa pelagem também. Então, eu intercalo, tem funcionado muito mesmo. E, logicamente, que eu não cobro
o valor de 40, 50 reais um banho de Spitz, né, gente? Geralmente, o que eu faço? Eu cobro 70 reais já o banho, porque eu sei que ele vai vir de 15 em 15 dias, e eu já insiro esse tratamento de pelagem. Então, hoje eu vendo isso, eu vendo o banho do Spitz de um jeito totalmente específico para aquele cão. E tem funcionado. Sim. E, Márcia, o tutor que ele quer fazer essa manutenção do pet, do Spitz, em casa, no intervalo dos banhos. Como é que ele pode fazer essa manutenção em casa, então? Ele pode diluir um condicionador e borrifar e usar uma escova de pinos a cada 3 dias, todo dia? Como é que ele pode fazer essa manutenção do Spitz em casa entre os banhos ali quinzenais, sim, ou a cada 20 dias? Assim, ó, o que eu recomendo para os clientes, tá? Diferente do que eu fiz aquela receitinha, né, para os groomers, eu não faço receita para cliente, tá? Por que eu não faço isso? Porque assim, ó, às vezes ele pode botar um condicionador dentro da água, mexer ali, borrifar no cachorro, ou ele pode querer condicionador deixar um ano lá, entendeu? Então, tipo assim, e aí vai ser minha culpa. Então, assim, eu prefiro não fazer indicação de nada para eles que não seja um material específico para isso. Então, eu tenho lá o fluido desembaraçador, eu tenho, por exemplo, produtos que vão auxiliar na escovação com banho a seco, tenho produtos lá próprios para esse tipo de, digamos, de serviço, digamos assim. Ou eu recomendo o uso da água. Eu digo, pode pegar um borrifador fininho, né? Pode aplicar somente água nele e ir escovando. Claro que se tu tiver um produto que seja, digamos, com emolientes específicos para isso, vai facilitar muito. Que seriam os fluidos desembaçadores ou o banho a seco. Exatamente. Isso? Então, essa é a minha indicação. Tá. E escova de pinos? Escova de pinos, lembrando que aí as escovas que eu indico pro cliente, eu não gosto por exemplo, assim, de não indicar uma coisa boa pro meu cliente. Então, eu faço o uso de indicação de escovas profissionais. Porque, apesar dele não ser profissional, eu quero que ele tenha facilidade. Entendi. Tá? Márcia, para que tipo de persona tu indica comprar essa raça Spitz? Ela tem uma personalidade mais forte? É uma raça que se adapta a qualquer tipo de pessoa? Ele precisa passear bastante, tu precisa dar muita atenção? Ou é uma raça independente, ignorante, que não precisa de atenção? Não, eles são bem grudados na gente. Claro que tem toda exceção à regra, né? A gente às vezes vai ter ali aquele cachorro mais hiperativo, aquele que é mais manhoso, mas geralmente o Spitz é muito companheiro. Ele é aquela coisa, ele quer ir contigo no banheiro, você vai tomar banho. A minha, esses dias, olha que ela nem deixa ela tanto grudada, porque eu não quero que ela sinta ciúme dos outros, né? Então, assim, um dia eu deixei ela solta lá, quando eu vi, tava no banho, tomando banho, quando eu vi, encostou um pelinho na minha perna, assim, eu viajando, sonhando, sei lá, com a morte da bezerra. Aí eu encostou, ela tava me olhando, assim, tipo, e a água caindo em cima dela, sabe? Então, tipo assim, eu posso te dizer, eles são super grudados aos tutores, né? Eles são cães muito dóceis, assim, claro, tem suas exceções, quando eles resolvem morder, eles mordem mesmo, eles não brincam, né? Mas, assim, a maioria, que eu posso dizer, assim, são cães muito queridos. Eu fui bem resistente em ter a minha Spitz, apesar que eu era dinda de vários, né? Então, eu sempre gostei... Dinda. Eu era dinda, eu sou dinda de vários. Então, assim, eu sempre tive essas guardas compartilhadas com alguns clientes, né? Então, assim, eu sempre gostei da raça, mas nunca me vi com um Spitz. Então, a minha estrupicinha veio assim, que eu chamo ela de estrupicinha, chamo de Pink, ela tem vários apelidos, né? Então, assim, ela me conquistou. Entende? Então, assim, posso dizer, é uma raça muito querida, é uma raça que é parceira, eles gostam de estar contigo, se tu for passear no shopping, eles vão contigo, se tu quer sair na rua, eles cansam, mas estão contigo. Então, assim, o Spitz é um cachorro, assim, muito companheiro. Se é pra assistir um filme também, ela quer estar junto, sabe? Então, assim, mas não é aquele cachorro insuportável, sabe? Não chega a ser um cachorro grudento, apesar que eu tô falando que ele é, né? Mas, assim, ele sabe, se você condiciona o cão, aí vem da criação. Se você condicionar o cão, que ele tem o momento dele, mas que ele também precisa ficar em casa, que a hora de sair, sabe? Só tem um probleminha, assim. Em certa idade, eles gostam de roer algumas coisas, né? Então, assim, o Spitz tem disso. Às vezes eles fazem umas folias, digamos assim. Mas é em relação a essas artes, assim, de achar uma coisinha no chão. Assim, eu noto que eles são muito observadores nesse sentido. Bastante brinquedo resolve bastante. Márcia, vamos falar de um assunto bem polêmico agora.
A tosa bull. A tosa bull faz, não faz? Da onde nasceu essa famosa tosa bull? Então, assim, ó, a tosa bull até tem um caso bem legal, assim, que aconteceu comigo quando eu ainda era bem crua, né? Isso há tempo atrás. Eu trabalho com Spitz há mais de 20 anos. Foi uma das primeiras raças que eu comecei a trabalhar. E aí, o que aconteceu? Eu era acostumada a deixar os pelos peludos e tal. Aí, um dia, me ligaram. Márcia, tu faz tosa bull? E eu fiquei meio assim, né? Não, faço. Tipo, não vou dizer que eu não sei fazer, né? Mas fiquei assim, cabreira. Mas daí eu perguntei, eu disse, tá, peraí, mas tosa bull, é esse mesmo nome? Sim, é tosa bull, tu sabe fazer? Daí eu disse assim, tá, mas é um bull terrier. Que eu fiquei pensando, bull, tosa bull, eu entendi que ela dizia tosa bull. Aí eu bem assim, não, peraí, mas é um bull terrier? Não, é um Spitz. Daí que eu remeti ao que é o famoso, né? Porque o que aconteceu? Aquele cachorro, na verdade, que é o famoso bull, né? Que ele já faleceu, né? Ele é falecido. Ele era um cão alopécico, entende? Então, assim, ó, nas fotos, tu não vai ver, mas eu já tenho fotos dele com o lado esquerdo, acho, a parte esquerda da coxa dele, ele tinha alopecia. E ele tinha, inclusive, ele não chegou a desenvolver um black skin, porque a característica da alopecia, né, do cão alopécico, às vezes é desenvolver aquela pele escura, né? Mas ele tinha em cima aqui da parte acho que é a perna esquerda dele, da coxa esquerda, ele teve, então foi feito, e ele teve bastante dormência folicular. E por isso o dono foi lá e mandou fazer uma tosa. Só que a tosa virou... O cara gostava de postar e realmente o cachorro muito bonitinho, com as orelhinhas pequenininhas. Aquilo se tornou mundial. Tanto é que no Japão, na China, nesses países, o cachorro os Spitz mal têm meses, 2 meses, às vezes, para vender, eles não conservam pelo. Eles já fazem a tosa lá, a tosa bull, né, que parece uns bonequinhos, eles soltam todos junto, a ninhada inteira junto. É bem bonitinho, assim, eu acho bonito. Não vou mentir, eu acho engraçadinho. Mas me pergunta se eu gosto de fazer. Não, eu não gosto de fazer. Eu não acho... Eu acho assim, ó. Eu respeito o que o cão é. Se tu me perguntar também, Márcia, mas aí a gente vai entrar ali na tosa oriental e blá, blá, blá. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Né? Comercialmente preciso fazer. Claro que eu falo pro meu cliente todos os detalhes, explico sobre o perigo, né, que tem. E se também acontecer qualquer coisa, ele é meu cúmplice, porque foi ele que mandou. Né? Ele me pagou para fazer a tosa, entende? Só que eu acho que é obrigação nossa como profissional explicar para o cliente o risco que tem de baixar severamente ou fazer uma tosa no momento que não seria o ideal para aquele cão, entendeu? Porque a gente não conhece a criação. Por exemplo, tu pega um filhote que nem tu me perguntou, chegou o cliente aqui, olha, ele tem 6 meses, tá todo esfiapado, eu quero tirar essas pontas. Dá até um tique nervoso em quem é tosador, de pegar e deixar ele bonitinho. Mas assim, controlem-se, vendam um tratamento de pelagem, expliquem para esse cliente que existe um risco de alopecia, que a gente pode ajeitar ali a parte traseira, a parte frontal deles, pode deixar eles bonitinhos, mas que não seria o ideal a gente já fazer uma tosa e baixar tudo, entendeu? Então assim, o cão ele passa por essas trocas de pelagem. Márcia, existe na verdade é um mito. Não é a máquina ou a lâmina que vai causar alopécia. Se eu tosar muito baixo na tesoura, também vai causar alopécia. Explica para nós até que ponto eu posso tosar um Spitz para que ele não tenha o risco de alopécia. E qual a diferença da alopécia X para a alopécia pós-tosa? Então, assim, ó, se ele tiver tendência a ter alopecia ou alopécia, o que vai acontecer? Se ele tem tendência, eu não preciso nem tosar esse cachorro. Ele pode desenvolver por uma queda de imunidade, ou, que nem eu falei pra vocês... Até o uso da rasqueadeira eu já vi que causa o rabo alopsia, mesmo, né? O rabinho deles, às vezes ele fica virado pra cima ali, raspando no dorso. Eu já vi casos de alopecia causada por ali. Entende? Começou na black skin ali e foi abrindo, entendeu? Quando viu o cachorro, não tinha mais pelo, sabe? Então, assim, ó, quando o cão tem tendência a essa calvície, né? Então, assim, de black skin, de realmente ser um cão alopécico, infelizmente, qualquer coisa pode provocar. Uma troca de pelagem, um uso errado de um equipamento, ou o próprio rabo, ou alimentação, uma situação de estresse, ou um processo cirúrgico, entende? Isso pode... Ou a higiênica, a famosa higiênica, lá faz uma bunda de macaco no cachorro, o cachorro tem tendência a ter problema de alopecia, vai acabar abrindo aquilo, começa ali na parte genital e vai se expandir
expandindo. E às vezes o que acontece? Eu fico meio pé da vida, sabe? Porque a maioria dos tosadores, eles estão percebendo que tá dando dormência folicular. Às vezes. Porque a gente percebe de um banho pro outro. Tu percebe que a textura muda. E tu percebe... A cor. A textura, a cor ficou opaca, ficou uma cor feia. E o pelo começa a ficar rançoso. E parece que ele vai começando a ficar escurecido. Aquela região começa a ficar... Ele altera. Uma cor diferente, Ele altera inteiro, entende? Então, assim, ó, tu sabe que tá dando problema. E continua raspando na mas higiênica. eu quero trimar. Aí tu continua lá tosando, aí sobe as pontas, né? Porque o pelo primário, ele luta ainda pra tentar subir. Então fica aquela coisa, parece um porco-espinho. Aquele pelinho que estacionou, onde tu cortou. E aqueles pelinhos assim pra fora, daí tu vai lá e corta de novo. E aí a tendência é que tu tá emparelhando. Então tu vai cortando, tu vai ferindo mais aquela lã. O que eu recomendo? Eu recomendo que sempre você abre com o pente pra ver onde tá a camada primária e onde está o subpelo. O que eu recomendo? Uma zona de segurança é você trimar até a altura da lã, sem feri-la muito. Aí a gente vai entrar naquela coisa, mas o polimento, que o pessoal fala, eu não gosto dessa palavra, porque pra mim não é carro, né? Então eu não falo polimento, mas a gente vai falar ali o acabamento, daquele acabamento liso, bonito, ou aquela coisa mais rústica do Spitz. Eu trabalho dos dois jeitos, né? Então eu já converso com o meu cliente, eu pergunto pra ele, o que você prefere? Você prefere ele mais marcadinho? Você prefere ele mais ou mais natural? Geralmente os clientes choquem, eles gostam mais natural. Pelo menos os que me procuram gostam mais natural. Sim. Eu faço uma lavagem cerebral na cabeça deles, na verdade, capturo eles, boto um capacete e faço eles entenderem que é aquilo que eu quero. É o bonito. É aquilo que eu quero. Aí, e até porque dá desculpa, aí fica uns pelinhos ali, isso é rústico mesmo, é assim mesmo, mentira, gente. Mas eu deixo uns pelinhos mesmo. Então, Márcia, não é a lâmina que causa a alopécia. Se tu fizer com uma tesoura e fizer baixo demais, também tem o risco da alopécia. Sim. Então, tem que ter ali um equilíbrio. Tu vai tosar com a tesoura, tu tem que ter uma margem de segurança. Não chegar tão próximo da lã, ou se chegar, não ferir demais a lã. E não baixar repentino, nunca. Porque assim, conforme você vai baixando a pelagem, além de você ganhar mais dinheiro, que nem eu falo, você vai tosando progressivamente, sabe? Então assim, você vai observando se aquele cão, ele tem tendência à alopecia ou não. Tá. Então, deixa eu te fazer uma colocação. Tosa higiênica no Spitz, eu posso também fazer com adaptador? Assim, no lugar de... Porque, por exemplo, eu sou muito medrosa em deixar um aluno iniciante pegar uma tesoura e fazer ao redor do pintinho de um Spitz, por exemplo. Tu tá certa. Eu usar um adaptador mais alto. Tu tá certa. Desde que fique um pouco de pelo ali, não tem problema. Porque, que nem eu te disse, aquele cão que tem tendência a ser alopécico, ele vai desenvolver de qualquer forma. Vai um dado momento da vida... Só pode ajudar. Tu só vai facilitar e fazer ser mais rápido, tá? Mas ali, entre arriscar ainda que o animal se corte, se machucar, e entre você deixar a pele exposta, faz com o adaptador ali mais altinho, ou pode ser até um roxinho ali, suave por cima ali, pra tirar aquele excesso. O excesso só e mesmo, aí pra não se sujar tanto. Exato. E naquela parte ali de trás, higiênica, também você pode usar o adaptador, sim. Tá. Então, tosar, sempre respeitando ali o limite da lã e nunca drasticamente. Sempre a cada 45 dias e baixando um pouco mais, não tudo de uma vez. E tem aqueles casos que eu já vi, que o dono chega e diz, eu já tosei 10 vezes. E na 11ª aconteceu a alopécia. Isso é contigo, né? Premiado. Bilhete premiado, que nem eu falo. Isso acontece, né? Ele tosou 10 vezes, ele não tinha nenhum sinal de alopécia. Ele tosou 10 vezes e na 11ª aconteceu a alopécia. Não existe uma explicação científica ainda para isso, comprovando, né? O motivo, a causa ali do O que acontece é que você às vezes não conhece o cão. E talvez você não tenha percebido que esse cachorro já estava demonstrando dormência folicular. Tá? E aí você foi lá e foi tentar deixar o que o cliente te pediu. Entende? Às vezes não é nem tua culpa, porque você não conhecia o cão, não tinha o histórico desse cão, e você simplesmente foi lá e fez o que ele pediu. Entende? E aí você deu a sorte de que, justamente nesse momento, o XY lá dele deu o problema lá e justamente ficou careca, entendeu? Então, por isso que eu falo, hoje em dia a gente tem que ter os termos de responsabilidade, por mais que haja complicação lá e que não seja válido em algumas situações que o pessoal fala, que é válido, que não é válido, existe uma discussão em relação a isso. Quer raspar na zero, a gente raspa, mas o tutor
assume a responsabilidade do Eu risco. acredito que sim, porque assim, ó, ele tem o cão, então é muito fácil ir lá te colocar numa situação de que ele está pagando para você fazer baixa tosa e quando vê dá um problema e aí o que acontece? Você é processado porque você fez a tosa que o cliente pediu. Entende? Então, nesse caso aqui, pelo menos ele tem a ciência, né? Porque um tratamento é na base ali dos 5 aos 10 mil reais. Então, digamos assim, é um dinheiro que você vai ter que disponibilizar e você não tem garantia de retorno. Que, tipo, pode ser que ele fique daquele jeito pro resto Permanente. da vida. Eu tinha um cliente que ele foi raspado com menos de 1 ano de idade, porque ele foi resgatado de maus tratos e tudo mais. Eu conheci ele até os 13 anos de idade e... Enfim, eu conheço a história dele ali e nesse período, nunca mais. Eu tenho um cliente assim. Nunca mais, ele fez de tudo e não retornou. Até quando eu conheci ele, que ele se mudou aqui de Caxias, não retornou a pelagem. Então é isso, é que nem eu digo, daí o cliente, na verdade, em vez de ter um Spitz, ele vai ter... Um ratinho. Vai ter um Sphinx, um Sphinx cão, na verdade, né? Márcia, agora a gente tem 3 quadros aqui e eu queria que você participasse desses 3 quadros, tá? Eu gostaria que você falasse para nós 3 coisas que você faz hoje na sua pet shop e que você ganha dinheiro com isso. 3 coisas que eu faço. Eu faço trimmings, né? Eu trabalho com isso, gosto, faço alguns trimmings especializados em raças, que eu acredito que esse é o meu maior diferencial hoje, é o fato de poder ter trazido esse histórico de exposição e poder vender isso hoje para o público final, né? A partir de quanto é um trimming hoje na tua loja? Assim, ó, falando das raças mais comuns, Spitz começa em 150, vai por causa das variações de tamanho, né? E de dificuldade, eu conto nisso, vai até 210 o trimming de Spitz. E eu já coloco o tratamento, né, e tudo ali nele. E higienização bucal também costumo incluir. O Golden parte de 230 vai até 280, geralmente é o que eu cobro num Golden. Bernese vai um pouquinho mais, porque o Bernese às vezes a gente tem umas variações de tamanho, é um cão mais pesado. Os Westes, né, geralmente que é os cães de pelagem mais dura que eu atendo, aí o West, Schnauzer, Scott, a tabela é única. Eu cobro em torno de 180, só que eu tenho os clubes, né? Então, os clubes de vantagens, que eu basicamente montei, né? Os clubes, eles são assim, eu tenho hoje o clube do Spitz, clube do West, clube do Schnauzer. Então, dentro dos clubes, quando os clientes vêm para banho, eu basicamente faço meio que uma manutenção. Então, trimming. Isso sai muito mais barato e o trimming eu consigo fazer um desconto bem grande, assim, aí vale a pena. Então, hoje, a primeira coisa que você diria ali que você faz e que você ganha dinheiro com isso são as tosas diferentes que o povo te procura para fazer isso. Segunda coisa. Eu invisto bastante em vender serviços, não só ser um banho e tosa, sabe? Hoje eu vendo o quê? Eu vendo muito, trabalho muito num tratamento de pelagem. Então, assim, eu tenho um diferencial em relação a atendimento. Eu acredito, assim, que eu sou uma prestadora de serviço, né? Eu trabalho com Spitz ou com as outras raças porque eu amo o que eu faço, entende? Eu acho que a gente seria hipocrisia tu dizer que tu tá nisso só por dinheiro, não tá. Entende? Porque acho que quem escolhe ficar 20 anos lavando bunda de cachorro e trabalhando e dando beijo, que é um trabalho extremamente braçal, né? É um trabalho cansativo pra caramba, né? Então, assim, eu dou o valor pro meu trabalho, eu não costumo pôr valor no serviço dos outros, porque eu não quero que coloquem no meu. Então, assim, eu valorizo o que eu faço, porque eu sei que o que eu faço é com muito empenho, entende? Então, assim, o meu diferencial hoje, ele tá na venda de serviços dentro desse pacote, a qual eu induzo o meu cliente a apostar nisso comigo, entrar num projeto comigo, né? Então, eu vendo esse projeto com o cão. É um projeto estético, que nem eu falo. Então, a gente vai cuidar da pelagem, vai deixar ele mais bonito. Com o tempo, a gente vai alcançar o que o cliente quer. Mas com saudável. É porque não é ele chegar com um cachorro hoje e falar assim, ó, eu quero assim. Exato. Não existe, né? Tu tem um tempo ali pra te preparar essa pelagem pra chegar naquele trimming perfeito, né? É que eu venho à disposição, né, gente? Então, assim, eu sei o que é tu pegar um filhote ali, basicamente, às vezes com 4, 5 meses e tu ter que visualizar como ele vai ser quando ele tiver 1 ano. Então, eu não posso ser radical e pegar, já tosar o cachorro e não cuidar disso. Porque eu posso tirar a estética dele, que é o que o cliente quer, que é pra frente, entendeu? E a terceira coisa é o treinamento de pessoas. Tipo, eu gosto de desenvolver, gosto de passar o que eu sei.
Entende? Tipo assim, eu acredito assim que tem coisas que a gente adquire uma bagagem técnica e uma bagagem de conhecimento. Eu às vezes fico triste de olhar. Às vezes tem clientes eu falo clientes porque são alunos, né? Sim. Pessoas que eu conheço do mercado pet que me mandam fotos, ou clientes finais, me mandam fotos dos trabalhos feitos em algumas raças, e eu realmente fico triste. Porque hoje o nosso mercado, ele é muito profissional. É que nem a gente estava falando no primeiro podcast, sobre a importância de você ter base. Né? Só que chega um ponto em que a base não é só o suficiente. Você chegou naquele ponto, você tem que buscar mais conhecimento. Então, hoje eu faço essa pegada de poder passar um pouco do que eu adquiri, do conhecimento que eu tenho, para o meu cliente tosador, para o meu colega, no caso, assim. E eu fico muito feliz, assim, de ser procurada por isso, sabe? E, Márcia, para te falar ali para os groomers que estão iniciando agora, não faça. Eu já fiz e deu errado. O que tu teria para contar para nós? Não faça aventuras, né? Tipo que nem eu falei para vocês lá da Tosabu, né? Que daí primeiro eu não quis mostrar pro cliente. Eu não sei, como é que eu não sei o que é uma Tosabu, né? E eu falava Tosabu ainda. Aí depois de descobrir, eu acho que hoje o cliente, ele tem acesso à informação. Ele tá chegando na gente e tá falando assim, você tem que fazer isso, 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 não usa condicionador. Quem sou eu para dizer que ele não tá certo, entende? Tipo assim, ele tá indo atrás de conhecimento. Claro que nem tudo que tá na internet tá certo, né? Eu já vi cada gafe, assim, que eu digo, meu Deus, mas isso aqui não pode ser verdade, realmente não era. Então, assim, só que o cliente, ele tá tendo acesso à informação, então, assim, não sejam antiprofissionais, não sejam antiéticos. Se vocês não sabem, a gente não sabe de tudo. Busquem conhecimento, busquem profissionais que vocês admirem, busquem pessoas que têm um pouco mais de expertise, que nem eu falo, e vão atrás disso. Porque hoje o nosso mercado, ele tá muito profissional. A gente vê pelas marcas de shampoo, pela qualidade que os produtos têm, e eu falo de todas as marcas, não falo só de uma unitária, entende? Mas eu falo que todas as marcas de produto, elas vêm cada vez com mais qualidade, entendeu? Então, assim, eu acredito que é um mercado muito profissional. E não é feio não saber, sabe? É feio você inventar moda. Isso é feio. Entende? É você vender uma coisa que você não sabe fazer. É você querer dizer, eu manjo disso, ou eu sou isso, eu sou aquilo, bater no peito. Gente, e na hora de fazer mesmo não sabe e faz merda. Fazer merda e dizer que aquilo tá certo ainda, entendeu? Não, nós temos que buscar aprender, buscar evoluir, e não fazer uma miscelânea também. Ninguém sabe tudo. Sim. Sabe? Márcia, uma coisa que tu gostaria de falar pro tutor que vai lá na tua pet hoje, tu não pode falar. Termine a carta. Caro tutor. Eles vão ver, hein? Gente, olha só. Eu adoro cada um dos meus clientes. Eu amo os meus clientes. E, na verdade, assim, eu falo muito. Por não atender tantos clientes, eu tenho uma liberdade muito grande. Eu já demiti alguns. E se eles olharem, eles vão saber. Eu já demiti, a gente já brigou, já discutiu, claro, não se estapeamos só. Mas eu tive casos de clientes que sumiu, levou para outros lugares e tal, depois retornou com o cachorro de novo. Outros não voltaram, né? Então, assim, a única coisa que eu acredito, cada pessoa, o que eu faço é artístico. Assim como o que o Alex faz é artístico, o que o Bruno faz, o que tu faz, é muito pessoal. E cada um dá o coração ali, tá? Então, assim, é respeito, entende? Respeito pelo que o profissional pode fazer. Porque, assim, eu não toso que nem o Alex. Eu não toso que nem tu. Eu tenho a minha bagagem. Eu tenho o que eu fiz, a minha história. Entende? Então, assim, eu não sou a melhor tosadora, nem quero ser, não pretendo ser. O que eu tenho para oferecer de melhor, eu vou dar o meu melhor. Não quer dizer que isso seja o melhor, mas é o melhor que eu posso fazer. Entende? Então, assim, eu não tô aqui para ser a bam disso, ou ser, sei lá, não me procure por dizer, eu te trouxe aqui porque tu é melhor, não sei o que, não. Eu só sou uma pessoa que eu faço com amor tudo que eu faço. Entende? Então, é isso que eu tenho para dizer pro meu cliente final. Se valorizou isso, perfeito. Saibam que o que eu faço é totalmente algo assim, que eu amo fazer e é verdadeiro, não é um fingimento. Não é tipo assim, cachorrinho lindo, não sei o quê. Quando o cliente vira as costas, eu tô lá chutando o cachorro, não. Porque assim, o cachorro não conta nada. Mas ele demonstra muita coisa quando ele chega, quando ele vem pra gente, porque ele é um pouco nosso também, a gente cuida deles. É isso que eu tenho a dizer.
Então tá, gente, era isso. A gente falou muito sobre Spitz e Lulu da Pomerânia hoje, né? Então acho que a gente conseguiu esclarecer muita informação sobre a raça. Agradeço pela tua segunda participação. Eu acho que mais umas 10 participações a gente tira um pouco do teu conhecimento. Obrigada. Márcia, muito obrigada por vir novamente, tá? Quer deixar algum recado pro pessoal? Quero deixar sim. Obrigada. Primeiro eu vou te agradecer, tu e o Kevin também, vou te agradecer pessoalmente pelo curso maravilhoso que a gente deu lá na Pitt Grooming, por todos os alunos, já tô falando que eu acredito que eles vão assistir, então assim, a gente teve uma troca muito bacana e obrigado por tu permitir isso. Eu acho assim, o que eu admiro em ti? Que tu busca trazer pessoas, né? Sempre para tua escola, né? Para que os teus alunos tenham um acesso ao conhecimento. E eu acho isso muito válido. É que nem eu digo, tu não é preocupado só em vender um curso. Não. Porque a gente sabe que isso não foi um absurdo que a gente cobrou, não foi por uma coisa financeira, e sim por uma situação de que eles estavam procurando esse conhecimento e a gente fez, né? Então, assim, obrigado a todos que vieram até o curso. Aquele dia eu agradeci, mas eu sou grata a muitas pessoas, sou grata a ti, de verdade, desde assim, cada vez que tu me traz na tua escola, pra mim é gratificante, assim. Eu sou extremamente grata de toda vez tu aceitar o convite, né? Eu levo amigos, assim, pra minha vida, sabe? Então, assim, eu sou muito grata, assim, e obrigado por tu sempre pensar em trazer o mercado pet um pouco mais, dar coisas diferentes. Eu acho, isso aqui mesmo é um projeto que eu sou orgulhosa de participar, assim, de verdade, sabe? E eu fico muito feliz em saber que tem uma pessoa que investe nisso, entendeu? Porque tu não precisava, sabe? Mas a gente sabe que tu é diferente, tá? Então, assim, obrigada por tudo que tu tá fazendo, não só por mim, mas por todo o mercado pet. O que eu faço, o que eu sempre digo eu quero olhar o mercado pet daqui 20 anos e dizer, na minha época a base era assim e hoje a base é completamente diferente, né? Porque tu é de uma época de 20 anos, eu sou de uma época de 10 anos e a gente tem que construir o futuro, né? E é basicamente isso que eu quero, construir o futuro. E a gente não acerta com todo mundo, não é, Deise? A gente, infelizmente, a gente não acerta com todo mundo. Isso é uma coisa assim que, é que nem eu falo, tem gente que não gosta de mim. Não sei por quê, porque eu sou um doce de pessoa, né? Não, mas nem sempre. Às vezes eu fico sem responder o WhatsApp, meus clientes sabem. Mas assim, não é por maldade, assim. Às vezes a gente não consegue agradar, nem Jesus agradou todo mundo, exatamente, né? Então não é a gente que vai agradar. Então assim, obrigado por tudo. O importante é sempre a gente fazer o nosso melhor, né? Dentro do nosso possível. É isso aí. Obrigado por mais essa oportunidade. Gente. E é isso aí, gente. Podcast da Pitt. Segundo, vamos com a Márcia, quem sabe o terceiro também, né? Quem sabe, né, gente? Obrigado e assistam, tá? Abração.